A história gira em torno do nosso protagonista Nari-chan, um aluno que estudava bastante para poder entrar numa universidade que poucos podiam entrar. Enquanto o protagonista estava arrumando a bolsa dele, dois alunos perguntam se o Nari-chan vai estudar sozinho de novo na biblioteca da escola. Ele fala que sim, mas os dois colegas dele sugerem que ele tem que sair de vez em quando, porque o protagonista meio que não tem nenhum amigo. Como esse era o objetivo do protagonista, eles falaram que a família do Nari-chan era pobre e não tinha condições de pagar pelo estudo dele. No meio disso, ele fica irritado e fala que a família dele sofre um pouco com a questão financeira. Quando se passaram uns 5 minutos, o diretor chamou o protagonista para ir até a sala dele. Chegando lá, o diretor começou a falar que o Nari-chan não se destacava em nenhuma matéria, mantinha as notas sempre 80% nas matérias e no comportamento ele também não dava trabalho. Na hora ele percebe que foi chamado para uma entrevista. O diretor fala que tudo bem, que ele pode sim receber a recomendação especial VIP que o Nari-chan tanto queria. Ele fica todo feliz perguntando se é sério que o diretor vai recomendar ele, mas como nem tudo é um morango, ele só vai receber a recomendação se ele ajudar duas garotas como professor a entrar nas faculdades que elas querem. Mano, pra quem não sabe, basicamente essas duas garotas que o protagonista vai ensinar são as mais inteligentes da escola toda. Depois da conversa dele e do diretor, ele chamou elas para conversarem no pátio da escola, mas o protagonista basicamente não fazia ideia do que ensinar para as garotas mais inteligentes da escola. A garota de cabelo laranja começou a se perguntar quantos tutores elas já tiveram na vida, mas era a primeira vez que elas iam ter um estudante como professor delas. Ela começa a falar que o protagonista vai abandonar elas e deixar na mão de outros professores, como todos os professores que tentaram ajudar elas. Ele fala que não vai abandonar e nem deixar na mão de outros professores, porque a recomendação especial VIP dele tá nas mãos dessas meninas. Então começa a aula do Nari-chan. Primeiro ele pergunta qual universidade cada uma escolheu. Elas falam que ainda não tem certeza, mas elas querem ir uma para as de ciências e a outra para artes liberais. O protagonista fica espantado porque as universidades que elas escolheram são totalmente contrárias às habilidades que elas têm. Porque tipo, a de cabelo laranja é boa em matemática, mas ela escolheu artes liberais. Já a de cabelo azul escolheu a de ciências, sendo que ela é boa em escrita japonesa. O Nari-chan se acalma e pensa, se essas garotas são as mais inteligentes da escola, então elas são boas mesmo fora das habilidades delas. Então ele abre a bolsa e pega 2 livros cheios de questões e manda elas resolverem. Depois de 2 horas tentando, elas admitem que são horríveis nessas matérias. Quando elas soltaram os lápis, as duas falaram que não entenderam nada. Primeiro a de cabelo laranja falou que essa questão estava errada. Já a de cabelo azul falou que não conseguia resolver as fórmulas de matemática porque a mente dela ficava vazia. Quando ele finalmente conseguiu entender por que ele foi colocado como professor delas, ele percebeu que o jeito mais fácil de fazer elas melhorarem era melhorando os pontos fracos delas. Enquanto as duas estavam emburradas, ele decidiu parar com o estudo e deu uma tarefa para cada uma até o outro dia de amanhã. No dia seguinte foi a mesma bosta, elas foram péssimas, mas o protagonista acreditava que era só o começo, mais pra frente elas iam melhorar. Na segunda tentativa, ele tentou focar na revisão das partes que elas erraram, mas foi a mesma coisa, elas foram horríveis de novo. E foi passando de teste em teste, toda vez que ele tentava ensinar elas, elas só pioravam. Até o protagonista surtar e ficar reclamando porque as notas delas só pioram, apesar dele ensinar essas duas garotas todos os dias. As duas ficaram envergonhadas dizendo que era o teste que estava errado, não elas. O Nari-chan olha para as duas e percebe na hora que as duas são horríveis de verdade. Até surgiu uma ideia na cabeça dele. Ele pediu que elas mostrassem os livros que elas estavam usando e falou que cada uma era boa na área que elas queriam estudar. Então ele manda elas tentarem ensinar uma a outra para ver se elas conseguem aprender alguma coisa. Elas falam que é impossível porque elas não sabem explicar o que elas não entendem. Então ele manda a real para elas, falando que ao invés delas ficarem forçando a aprenderem matérias que elas não conseguem entender, façam vestibulares focados nas especialidades de cada uma. A de cabelo laranja levanta e pergunta se ele vai abandonar elas ou não. Ela fala que não importa ter talento ou não, ela já cansou de pessoas falando para elas como vai ser a vida de cada uma delas. Ela sai correndo e vai embora, sobrando só a garota de cabelo azul, que explica para ele que o que ele falou estava certo. E os pais e todos os tutores disseram a mesma coisa, mas mesmo assim elas queriam entrar nas faculdades que elas desejavam. Quando o protagonista chegou em casa, ele falou que pelo bem da recomendação dele, ele vai tentar convencer elas a entrar nas faculdades que elas não querem entrar, até ele pegar o caderno da garota de cabelo azul. Quando ele abriu o caderno, ele percebeu que elas realmente estavam se esforçando para entrar na faculdade. E nesse exato momento que ele lembra de uma vez quando ele fez uma prova. Ele foi péssimo, mas o pai dele não julgou ele, mas sim falou para ele não desistir e tentar melhorar mais. No dia seguinte na escola, o protagonista pediu desculpa para elas por ter visto as anotações delas sem querer. Elas ficam envergonhadas e falam que é culpa delas por deixar o caderno jogado por aí. Então a garota de cabelo
cabelo laranja pergunta se ele não tem mais alguma coisa para falar para elas. Ele fala para elas esperarem e a garota de cabelo laranja fala que não pretende mudar de ideia. E mesmo que ela não passe na faculdade, ela não vai mudar de profissão, mesmo que ela não consiga entrar. Na hora o protagonista fala para ela que talvez ela fale anos seguidos, mesmo ela fazendo o melhor que ela pode. Elas falam que não, e mesmo que leve algum tempo, elas ainda vão continuar tentando até elas conseguirem acertar. Mano, eu nunca vi tanta determinação para fazer uma prova, velho. Se fosse eu, passava logo na cola que era de boa. Quando ele vê que elas estão fazendo de tudo para passar na prova, ele entrega um caderno para cada uma. E na hora que elas abrirem o caderno, elas perceberam que o protagonista passou a noite toda fazendo um caderno de dicas que iriam ajudar elas no estudo. Elas, curiosas, perguntam por que ele fez esse caderno para elas, e ele explica que lembrou como é doloroso não entender algo, mesmo que você se esforce para aprender. O protagonista abre o jogo e fala que no passado ele era muito mal nas provas. Por mais que ele tentasse estudar, ele nunca melhorava nas notas. Ele continuou falando e falando, até ele prometer que faria as duas felizes. Elas começaram a olhar pra cara dele e pensar, o que esse cara tá arrumando, pedindo pra namorar com duas garotas, o cara é um traste mesmo. Quando ele percebeu o que ele falou, o protagonista chamou as duas pra estudar na biblioteca. Então começou a sessão de estudos do protagonista, cheia de brincadeirinhas. No fim da tarde, quando eles estavam no meio do estudo, a garota de cabelo laranja falou que ia sair mais cedo para trabalhar no restaurante dos pais delas, deixando o protagonista e a garota de cabelo azul sozinhos. Enquanto ele estava indo para casa, a garota de cabelo azul pediu desculpa para ele por ele ter ficado com ela até de noite na biblioteca. E nesse tempo, conversa vem e conversa foi, até ela ficar com um sorriso no rosto falando que o protagonista é o melhor professor do mundo. Mas do nada ela fica parada olhando pro céu e o Naritinha olha para trás e pergunta se tem algo de errado, e ela fala que não. Mas na mesma hora ela olha de novo pro céu e o protagonista pergunta se ela gosta de estrelas. Ela responde que sim e começa a falar que gosta de estrelas desde que ela era pequena, porque um dia ela quer achar a estrela da mãe dela que faleceu. Ela fala que esse é o sonho dela e para ela poder realizar esse sonho, ela precisa estudar bastante para poder passar na matéria de ciências, para que um dia ela possa encontrar a estrela da mãe dela. O protagonista na hora deseja boa sorte para ela e espera que ela encontre a estrela da mãe dela. Andando no meio da rua, o protagonista olha pro lado e vê a Ogata-san, que é o nome da garota de cabelo laranja, sentada no banco da praça. Ele aproveita a situação e vai até ela perguntar o que ela tá fazendo no parque até essa hora da noite. Ela fala para ele que é uma pausa no caminho de volta de uma entrega. Ele olha para ela e pergunta o que ela tá fazendo para se distrair. Ela fala que tá jogando um jogo de cartas, que precisa de 2 ou 10 pessoas para jogar. O protagonista, vendo que ela tá jogando sozinha, ele fica com dó e se oferece para jogar com ela. Depois dele vencer 20 partidas seguidas, ele pergunta para ela se ela é muito ruim nesse jogo. A Ogata-san fala que sim, e que nessa partida ela percebeu que não consegue chegar a uma resposta apenas com cálculos de matemática. Ela acha que não é boa com jogos competitivos e coisas relacionadas a emoções humanas. Isso porque ela quer superar o vestibular de artes liberais e estudar psicologia. O Naritinha, percebendo que ela tem algo para fazer, ele fala para Ogata-san que sempre que ele puder, ele vai fazer companhia para ela. No dia seguinte na escola, enquanto o protagonista estava indo para a sala, uma menina dá um socão nas costas dele pedindo o caderno dele emprestado. Ele fica bravo e fala: toda vez você faz isso comigo, hein? E como ela sabe que o protagonista já fez a lição de casa, ela pede emprestado para poder copiar. O Naritinha fala que ela frequentou o fundamental com ele, mas de vez em quando ela tem que fazer a lição por si mesma. Mais tarde o diretor chamou o Naritinha para a sala dele, perguntando como estava indo com as alunas dele. Ele fala que elas estão começando a melhorar pouco a pouco. O diretor, aproveitando a situação, começou a falar que ele e a garota que deu um soco nele são amigos desde o jardim de infância. Então, por essa amizade que eles têm, o diretor mandou o protagonista se tornar o novo professor dela. Depois do protagonista aceitar a Uraraka como aluna dele, que é o nome da garota que deu um soco nele, ele foi direto falar com ela no ginásio da escola. Chegando lá, ele começa a falar para Uraraka que nesse ano a Universidade de Toa, que ela quer entrar, está selecionando alunos mais inteligentes e com grandes habilidades esportivas. Então, para ela poder conseguir notas melhores para poder receber a recomendação da Universidade de Toa, ela vai ter que seguir todas as orientações do protagonista. A Uraraka, boiando nas ideias, fala que vai desistir de ir para a universidade, porque ela não gosta de estudar. O Naritinha pede desculpa e fala que, querendo ou não, ela vai ter que estudar. Ela sai correndo e o protagonista vai atrás, até ele escorregar na beira da piscina e cair dentro da água. A Uraraka rapidamente tira ele dentro da água e fala que se você não sabe nadar, não corra na beira da piscina. O Naritinha, quase desmaiando de cansaço, pega a Uraraka pela mão e joga lá no chão, falando que vai ensinar algumas coisinhas pra ela. É nessa hora que a Furuhashi e a Otoga-san aparecem. A Furuhashi, vendo o que ele tava fazendo, ela pega um extintor e mete na cabeça do
protagonista. Elas conversam um pouco e a Uraraka entende o que o protagonista estava fazendo pela Otogasan e a Furuhashi. Então ela aproveita e fala que a partir de hoje todos serão colegas, porque o protagonista se tornou professor dela. No outro dia, depois da aula, um professor veio cobrar uma redação do Ogata-san, pedindo para ela entregar no outro dia. Como ela não sabia de nada sobre redação, ela foi até a casa do protagonista pedir para ele ensinar truques para fazer uma redação curta. Então, como suborno para ele aceitar ensinar ela levou um miojo quente para ele comer. Até eu, mano, se alguém me oferecesse um miojo com pimenta e limão, velho, eu ajudava de bom grado, mano, mas eu nem ia ensinar nada, porque eu não sei ensinar nada, mano. Como é que eu vou ensinar um bagulho que eu não sei? A Ogata-san não entendia porque o professor sempre pegava no pé dela por causa da redação. Até o protagonista começar a dar uma olhada em todas as redações que ela já fez. E o único problema que ele achou foi que ela sempre escrevia a mesma coisa em todas as redações. Enquanto a Ogata-san estava se reclamando de não conseguir uma solução para a redação, a Uraraka mandou uma mensagem para ela falando que hoje à noite ela não ia treinar, então ela ia cantar sozinha no karaokê. Venha também, Ogata-san. A Ogata-san olha com a cara de nojo e responde que não vai, porque tá estudando na casa do Nari-chan. A Uraraka vê na mensagem, rapidamente vem correndo a 300 km por hora, até chegar na casa do protagonista. Ela, fingindo que não viu a mensagem, fala que acabou de lembrar que pediu pro Nari-chan ensinar uma coisinha pra ela. A Uraraka se senta no chão, pega a bolsa e tenta achar um caderno. O protagonista, percebendo que ela só tem bala na bolsa dela, ele pega um livro e empresta pra ela. Quando eles estavam perto de começar a estudar, faltou energia. O protagonista achou estranho, porque ele pagou a conta de luz. A Uraraka, preparada para que isso acontecesse, ligou o celular para ver como estava lá fora. Então ela e os outros perceberam que faltou luz no bairro inteiro. A Ogata-san, com medo do escuro, se encostou no protagonista, até a Uraraka perceber a situação. Ela tomou coragem e também se agarrou no Nari-chan. O protagonista, vendo que as duas estão com medo, ele fala para elas não se preocuparem. Então ele acende uma vela que ele fez com óleo vegetal e lenços de papel e explica para elas que sempre que faltava energia na casa dele, ele usava sempre essa luz para poder estudar. A Uraraka, curiosa, pergunta quanto tempo vai durar o fogo da vela. O protagonista fala para ela que pela quantidade de óleo vai durar uns 30 minutos. Ela, vendo que a vela vai durar bastante tempo, ela chega mais perto e sem querer apaga o fogo da vela, ficando todo mundo na escuridão total. Quando a energia voltou, o Nari-chan perguntou para a Ogata-san se ela queria continuar com a redação. Ela falou que não precisava e foi embora para casa. No outro dia na escola, o protagonista foi ver se a Ogata-san tinha feito a redação e, para surpresa dele, ela passou o resto da noite inteira fazendo essa redação. Mais tarde, a Uraraka recebeu um papel dizendo que se ela não aprendesse 50 palavras da matéria de inglês, ela ia ser reprovada e não ia poder participar das aulas de natação da escola. Ela, preocupada de não poder participar das aulas de natação, ela pediu pro Nari-chan ajudar ela. Como ele não estava nem aí, ele falou para ela que bastava memorizar palavra por palavra. A Uraraka, chorando, fala que é muito difícil para ela conseguir lembrar das coisas. O protagonista, sem muita escolha, pergunta se ela sabia quais eram as palavras que iam cair na prova. Ela falou que não sabia, então, para não se sentir tão burra, ela perguntou para o Ogata-san quantas palavras da matéria de inglês ela sabia. A Ogata-san, com dó, mostrou uma pequena prova que ela fez, que por acaso ela tirou 68. A Uraraka, tentando fugir da humilhação, falou que ela e a Furuhashi estavam no mesmo barco. A Furuhashi, com um sorriso no rosto, mostrou a prova dela e adivinha, a menina tirou 100 na prova. A Furuhashi fala para ela que só tirou essa nota porque ela é boa em memorizar as coisas. Em provas normais de inglês que ela faz, ela só tira nota média. O protagonista, vendo que vai ser difícil ensinar ela, ele fala para ela que o segredo de memorizar é a paciência. Escreva as palavras várias vezes até se lembrar delas. Depois dessa breve explicação de como memorizar palavras, a Uraraka fica cansada, mas a Furuhashi fala para ela não se preocupar, porque ela e a Ogata-san vão fazer o que puder para poder ajudar a Uraraka. Mais tarde, enquanto todos estavam estudando, a Uraraka caiu na mesa falando que queria nadar. O protagonista, cansado, repreende ela, perguntando como ela consegue ter tanta falta de concentração. A Uraraka, cansada de estudar, fala pro Nari-chan começar ensinando ela como o inglês pode ser divertido. O protagonista responde que diversão não existe, porque se alguém não consegue nem memorizar, tem que estudar até conseguir aprender a matéria. Enquanto ela não aprender, vai ser impossível de ser divertido, mas se ela começar a estudar de verdade e ir aprendendo de pouco a pouco, aí sim vai ficar divertido para ela de estudar. No meio dessa conversa, o protagonista lembra que antigamente a Uraraka não gostava de nadar e foi com muito treino que ela começou a gostar de nadar. Então, quando o Nari-chan lembrou disso, ele conseguiu ter uma ideia. Eles foram direto para a piscina e a estratégia que o protagonista estava usando era
de escrever as palavras em inglês, só que em bolinhas. Então basicamente toda vez que ela vinha nadando em direção ao Nari-chan, ela tinha que nadar até o fundo da piscina e pegar a bolinha escrita em inglês. Depois de ajudar o Uraraka, o diretor chamou o protagonista para a sala dele. Chegando lá, ele falou pro Nari-chan fazer a Furuhashi e a Otaga-san tirar notas médias ou superiores nas provas periódicas. O protagonista, pensando como ele poderia ajudar elas, ele chama elas para estudar na biblioteca. Com muita animação, ele fala para elas se esforçarem para tirar uma nota média na prova. Enquanto o Nari-chan ajudava a Uraraka, a Ogata-san perguntou se o protagonista poderia ir na casa dela, ajudar ela com a lição de casa. Ele aceita e no dia seguinte o Nari-chan vai no restaurante dos pais da Ogata-san. O pai da Otaga-san, vindo em direção ao protagonista, pergunta se ele é o professor que vai ajudar a filha dele. Ele fala que sim, o pai dela fala que graças a ele as notas da Otaga-san melhoraram bastante. Mas o pai da Otaga-san avisa que se o protagonista tentar alguma gracinha, ele vai quebrar o Nari-chan todinho no pau. A Otaga-san, vendo o que o pai dela fez, dá uma livrada na cabeça dele, mandando ele voltar ao trabalho. Ele fala que tudo o que ele fez foi para tentar ajudar ela. Ela pede desculpa e fala pro Nari-chan que o pai dela é muito ruim de calcular o valor dos pedidos do restaurante, então por isso ela não pôde sair de casa. Eles começaram a estudar, passando horas focados na lição. Quando a noite chegou, a Otaga-san agradeceu e falou que nunca se sentiu tão confiante antes de uma prova de japonês moderno. No outro dia, na prova de japonês moderno, a Otaga-san estava muito nervosa, pensando que não ia conseguir fazer a prova, mas seguindo todas as instruções do protagonista, ela conseguiu tirar 71 na prova. Enquanto ela, cheia de felicidade, mostrava a prova pro protagonista, ele percebeu que só faltava a Furuhashi fazer a prova, mas quando ele olhou para trás, ele viu que ela estava doente. Então, para poder ajudar a Furuhashi a ficar boa até o dia da prova, o protagonista foi escolhido para ir até a casa da Furuhashi cuidar dela. Quando ele chegou no endereço da casa, ele entrou e subiu as escadas, mas sem querer ele abriu a porta do quarto da Furuhashi e acabou vendo a Uraraka lavando as costas dela. A Uraraka, brava, joga um pano na cara dele. Depois de lavar as costas da Furuhashi, o protagonista conseguiu entrar no quarto dela. Ela, com muita vergonha, pede pro Nari-chan e a Uraraka descerem até na cozinha para fazer alguma coisa para ela comer. Eles desceram rapidinho e fizeram uma sopa. Quando eles voltaram pro quarto, ela já tinha dormido. Então, quando ela acordou, o protagonista pediu desculpa, porque meio que ele estava olhando o caderno dela. Ela fala que não precisa se desculpar e agradece, porque foi graças a ele que ela conseguiu aprender matemática. No dia seguinte, a Otaga-san chamou uma garota para dormir na casa dela, junto da Uraraka e a Furuhashi. Depois delas estudarem bastante, elas foram se deitar. Enquanto elas estavam deitadas, elas começaram a falar que o protagonista era um dos melhores tutores que elas já tiveram. Mais tarde, enquanto o Nari-chan estava apressado para voltar para casa, ele encontrou a Furuhashi e perguntou se ela estava perdida ou não. Ela fala que sim e pede pro Nari-chan levar ela até na casa dela. Chegando na cidade onde ele mora, o anime chega ao final. Bom pessoal, esse foi o resumo de hoje e até o próximo vídeo.